aqui em um momento compartilhar especial, urgente, onde eu preciso que você entenda o seu papel. Nós estamos diante de um momento muito importante para a nossa nação. E diante dessa importância, desse tempo, nós precisamos nos posicionar de uma forma correta e, é claro, agradável ao nosso Deus. É bem provável que hoje, faltando aí algumas horas para o momento das eleições, você já tenha escolhido o seu candidato. Mas hoje eu estou aqui para falar para você que talvez não escolheu, ou você que nesse momento ainda esteja em dúvidas em qual pessoa escolher, ou qual que tem que ser a sua posição como cristão nessas eleições. E eu quero falar para você que a palavra de Deus, ela está cheia de informações, de relatos, de referências sobre governo, sobre política, porque tem muitas pessoas que acham que a gente não pode vincular a política com a igreja, que esse tipo de informação ele não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu vim aqui hoje para que você entenda que nós precisamos discernir sobre esse assunto. Lá no Éden, quando o Senhor formou um jardim e ele colocou o homem ali naquele lugar para governar sobre o jardim, ele deu autoridade para o homem para que ele exercesse poder sobre a criação. Então Deus delegou a autoridade para o homem. A gente sabe tudo o que aconteceu até os dias de hoje, mas essa autoridade foi o próprio Deus que repassou. Então, eu e você temos a autoridade vinda do próprio Deus para exercer um direito, é claro, e um dever de escolher os nossos governantes. E diante de tantas polêmicas e partidarismo que a gente tem visto nesses dias, nós precisamos entender que existem valores, que existem princípios, que existem bases de uma sociedade justa, como a palavra ensina, que são dadas pelo próprio Deus. E diante dessas informações, de aquilo que Deus deixou para nós, nós precisamos aprender a nos posicionar. Você já pensou em fazer uma escolha e, ao fazer essa escolha, olhar para os valores, para os princípios, para aquilo que aquela pessoa defende? Ou até mesmo para o que aquele partido levanta como bandeira? Porque às vezes a gente esquece desse ponto, porque um representante, uma pessoa que vai à frente de um palanque em qualquer cargo que seja, ela também carrega com ela os valores do partido que ela leva. Então, é nesse ponto que nós precisamos entender como nos posicionar nestas eleições. A gente está vendo que o Brasil vive um momento, acho que único, num decorrer aí da história, e que é essencial que a gente entenda o nosso papel. E eu falo não só para você, cristão, para você que também acompanha o Momento Compartilhar, para você que está aqui no canal, bem assim como você é, mas para todos que estão sem uma direção para esse domingo de eleições. Você precisa entender que tem um poder nas suas mãos. E quando você pensa em não votar, em anular o seu voto, ou até mesmo você acha que o seu voto, a sua participação não tem valor, eu quero dizer que você está errado. Porque há um dever e há um direito e há uma importância naquilo que você vai fazer nesse escolher, porque como que é eleita uma pessoa? Com a escolha da maioria, de toda uma população. E é por isso que nós precisamos escolher à luz da palavra.
E falar sobre isso não é escolher alguém perfeito, queridos, não existe ninguém perfeito na Terra. Não existe uma pessoa que não vai errar, que não vai falhar, que, enfim, esteja ali 100% conectado com aquilo que você pensa, com aquilo que você espera, com aquilo que você quer para um líder ou, né, para um deputado, um presidente, um governador, um senador, enfim. Nós precisamos entender que os valores e os princípios que essa pessoa, que esse representante carrega, precisa estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nos últimos dias, a gente viu tantas informações, tantos posts e notícias, enfim, falando sobre essas eleições. Mas o que é mais importante é que eu e você possamos olhar para esses candidatos, para essas pessoas e entender que ali precisamos escolher um que se aproxime mais daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, você já fez a sua escolha? Você já olhou dessa forma? Você consegue, nesse momento, pegar ali a luz da palavra e olhar para esses nomes, para esses candidatos e verificar qual que se aproxima mais dos princípios daquilo que Deus tem para nós? É isso que a gente tem que fazer. É uma decisão, são 5 cargos que a gente vai escolher, mas nós precisamos olhar para isso, porque se nós abrirmos mão desse dever, desse direito, nós vamos estar abrindo mão da autoridade que Deus nos deu sobre essa terra, sobre essa nação. Então, queridos, entenda o seu papel. Entenda que você pode fazer diferença. Ah, Suzana, mais um voto, eu sozinho vou conseguir fazer a diferença? Queridos, o seu voto vai fazer a diferença. No final das contas, todos os votos são computados. E algo importante que eu e você precisamos entender para esse momento tão peculiar que a gente está vivendo é que Deus está no controle. E nós não podemos colocar as nossas expectativas nas pessoas, ou nesse ou naquele candidato, mas as nossas expectativas estão em Deus. Deus que é o Todo-Poderoso, que é aquele que tem o domínio, que é aquele que tem o controle de todas as coisas e é aquele que já sabe o final de tudo. E a nossa salvação vem dele. Não é esse ou aquele partido, essa ou aquela pessoa que vai trazer a resposta, a solução e até a salvação para uma nação. Não. Quem faz isso é Deus. Então, entenda: você tem um dever, você tem um direito, você tem autoridade para escolher alguém e você precisa entender que essa escolha precisa estar pautada na palavra de Deus. Hoje eu consegui ver tantas pessoas se posicionando nas redes sociais, em seus sites, de uma forma pessoal, individual, enfim. E isso é o que importa nesse momento, porque durante muito tempo nós cristãos vivemos querendo separar a política da religião, digamos assim. Mas a palavra está cheinha de relatos de Deus agindo, levantando pessoas, levantando homens separados para governar. Então, nós precisamos entender: o governo vem do Senhor. Ainda que tenha inúmeros lugares que a gente não vê Deus governando. É verdade, tem muitos lugares que Deus não governa, porque o povo deixou de exercer o seu papel em fazer a escolha correta de acordo com a palavra de Deus, ou, como eu acabei de dizer, à luz da palavra de Deus. Entenda sobre isso, medite sobre isso. Eu não vim aqui pedir o seu voto, eu venho aqui hoje para que você entenda que há uma importância, que há uma relevância no seu papel individual.
Você pode ajudar alguém a decidir, enfim, você pode influenciar alguém, e a gente tem visto que tem muitas pessoas por aí influenciando, mas o principal é que a nossa decisão esteja pautada naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus nos instrui e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, pense, medite, não vá para a urna, para o seu local de votação, sem pensar sobre isso. Ore sobre esse assunto, isso é importante. A gente viu nos últimos dias um monte de campanha de oração sendo levantada em favor dessas orações, em favor destas eleições. Mas não é só orar. A gente precisa exercer o nosso papel, colocar ali o nosso voto, colocar em prática o nosso dever de uma forma consciente. A gente ouve tanto falar sobre o voto consciente, então chegou a hora de praticar. Pense, medite, ore, converse com alguém que possa te orientar e entenda, você tem um papel essencial nesses dias. Então, olhe para aquilo que Deus está te mostrando. Abra a palavra, veja o que Deus fez em tudo que está na história da humanidade relatado ali na Bíblia Sagrada e lembre-se, você é responsável por esta nação, por esta terra, pelo nosso Brasil. Então, vamos juntos exercer esse dever, esse direito de uma forma consciente. Obrigada pela sua atenção e eu te encontro no próximo vídeo.